אבינו שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. אבינו אדוני, אבינו אדוני, את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו, כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו, ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע. אמן. אבינו אדוני, Escritos de São Francisco. Tradução e organização de Márcio Teixeira. Coedição CFFB e Editora Vozes. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram um livro. Assim como, caso gostem do meu trabalho, venham a auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, Apoia-se, Vaquinha. Qualquer mínima quantia é muito bem-vinda. Também é possível comprar livros que chegam para mim através da lista da Amazon, como fez esta pessoa, que anonimamente comprou este, mais 4 livros que chegaram até mim. E você pode fazê-lo também. Os links estão no descritivo. Curtam, comentem, compartilhem, inscrevam-se no canal. Tudo isso também ajuda a gerar engajamento e faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo deve ser disseminado para mais pessoas, fazendo com que esse conhecimento chegue mais longe. Pela presença, muito obrigada. E acima de tudo, orem por mim, orem por nós. Que Deus tenha sempre piedade. Saudação à bem-aventurada Virgem Maria. Ave Senhora, Rainha Santa, Santa Maria, Mãe de Deus, Virgem feita Igreja, e que do céu foste escolhida pelo Altíssimo Pai, a quem Ele consagrou com seu Santíssimo e Dileto Filho e com o Espírito Santo Paráclito, e em quem esteve e está toda a plenitude da graça e todo o bem. Ave, Palácio do Senhor, Ave, Tabernáculo do Senhor, Ave, Casa do Senhor, Ave, Vestimenta do Senhor, Ave, Serva do Senhor, Ave, Mãe do Senhor, e vós, santas virtudes todas, que pela graça e iluminação do Espírito Santo sois infundidas nos corações dos fiéis, para os tornardes de infiéis a Deus. Saudação às virtudes. Ave, Rainha Sabedoria,
O Senhor te salve com tua irmã, a santa e pura simplicidade. Senhora Santa Pobreza, o Senhor te salve com tua irmã, a santa humildade. Senhora Santa Caridade, o Senhor te salve com a tua irmã, a santa obediência. Santíssimas virtudes todas, salve-vos o Senhor, de quem vindes e procedeis. Não há absolutamente em todo o mundo nenhum homem que possa ter uma de vós, se antes não morrer. Aquele que tem uma e não ofende as outras, tem todas. E aquele que ofende uma, não tem nenhuma, e a todas ofende. E cada uma delas confunde os vícios e pecados. A santa sabedoria confunde a Satanás e todas as suas malícias. A pura e santa simplicidade confunde toda a sabedoria deste mundo. A santa humildade confunde a soberba e a todos os homens que há no mundo, e igualmente todas as coisas que há no mundo. A santa caridade confunde todas as tentações diabólicas e carnais, e todos os temores da carne. A santa obediência confunde todas as vontades próprias, corporais e carnais, e mantém o corpo mortificado para a obediência ao Espírito e ao seu irmão, e torna o homem súdito e submisso a todos os homens que há no mundo, e não somente aos homens, mas também a todos os animais e feras, para que possam fazer dele o que quiserem, tanto quanto lhes for permitido do alto, pelo Senhor. Testamento. Foi assim que o Senhor concedeu a mim, Frei Francisco, começar a fazer penitência. Como eu estivesse em pecados, parecia-me sobremaneira amargo ver leprosos. E o próprio Senhor me conduziu entre eles e fez misericórdia com eles. E afastando-me deles, aquilo que me parecia amargo se me converteu em doçura de alma e de corpo. E depois demorei só um pouco e saí do mundo. E o Senhor me deu tão grande fé nas igrejas que simplesmente eu orava e dizia: nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, aqui e em todas as vossas igrejas que há em todo o mundo. E vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Depois o Senhor me deu e me dá tanta fé nos sacerdotes, que vivem segundo a forma da Santa Igreja, por causa da ordem deles, que, se me perseguirem, quero recorrer a eles. E se eu tivesse tanta sabedoria quanto teve Salomão, e encontrasse sacerdotes pobrezinhos deste mundo, não quero pregar nas paróquias em que eles moram, passando por cima da vontade deles. E a eles e a todos os outros quero temer, amar e honrar como a meus senhores. E não quero considerar neles o pecado, porque vejo neles o Filho de Deus, e eles são meus senhores. E ajo desta maneira, porque nada vejo corporalmente neste mundo do mesmo Altíssimo Filho de Deus, a não ser o seu Santíssimo Corpo e seu Santíssimo Sangue, que eles recebem e só eles ministram aos outros. E quero que estes santíssimos mistérios sejam honrados e venerados acima de tudo e colocados em lugares preciosos. Os santíssimos nomes e palavras dele escritos, se por acaso eu os encontrar em lugares inconvenientes, quero recolhê-los e rogo que sejam recolhidos e colocados em lugar honesto. E a todos os teólogos e aos que ministram as santíssimas palavras divinas, devemos honrar e venerar como a quem nos ministra espírito e vida. E depois que o Senhor me deu irmãos, ninguém me mostrou o que deveria fazer, mas o Altíssimo mesmo me revelou que eu deveria viver segundo a forma do Evangelho.
e eu o fiz escrever com poucas palavras e de modo simples. E o Senhor Papa me confirmou. E aqueles que vinham para assumir esta vida davam aos pobres tudo o que podiam ter. E estavam contentes com uma só túnica, remendada por dentro e por fora, com o cordão e calções. E mais não queríamos ter. E nós, clérigos, rezávamos o ofício como os outros clérigos. Os leigos diziam os Pai Nossos e de boa vontade ficávamos nas igrejas. E éramos iletrados e submissos a todos. E eu trabalhava com as minhas mãos, e quero trabalhar. E quero firmemente que todos os outros irmãos trabalhem num ofício que convenha à honestidade. Os que não sabem trabalhar, aprendam, não pelo desejo de receber o salário do trabalho, mas por causa do exemplo e para afastar a ociosidade. E quando não nos for dado o salário, recorramos à mesa do Senhor, pedindo esmolas de porta em porta. Como saudação, o Senhor me revelou que disséssemos: o Senhor te dê a paz. Cuidem os irmãos para não receber de modo algum igrejas, pequenas habitações pobrezinhas e tudo que for construído para eles, se não estiver como convém a santa pobreza que prometemos na regra, hospedando-se nelas sempre como forasteiros e peregrinos. Mando firmemente, por obediência a todos os irmãos, onde quer que estejam, que não ousem pedir à Cúria Romana qualquer tipo de carta, nem por si, nem por pessoa intermediária, nem em favor de igreja, nem em favor de outro lugar, sob pretexto da pregação, nem por perseguição de seus corpos. Mas, se em algum lugar não forem aceitos, fujam para outra terra, para fazer penitência com a bênção de Deus. E quero firmemente obedecer ao ministro-geral desta fraternidade e a qualquer outro guardião que lhe aprouver dar-me. E quero de tal modo estar preso em suas mãos que eu não possa andar ou agir fora de obediência e da vontade dele, porque ele é meu Senhor. E embora eu seja simples e enfermo, quero, no entanto, ter sempre um clérigo que reze para mim o ofício, como consta na regra. E todos os outros irmãos sejam obrigados do mesmo modo a obedecer aos seus guardiães e a rezar o ofício segundo a regra. E se forem encontrados irmãos que não rezam o ofício segundo a regra e querem variar com outro modo, ou que não sejam católicos, todos os irmãos, onde quer que estiverem, onde encontrarem algum destes, por obediência, sejam obrigados a apresentá-lo ao custódio mais próximo daquele lugar em que o encontraram. E o custódio esteja firmemente obrigado por obediência a guardá-lo fortemente como a um homem prisioneiro, de dia e de noite, de tal modo que não possa escapar de suas mãos, até que o entregue pessoalmente às mãos de seu ministro. E o ministro esteja firmemente obrigado por obediência a enviá-lo por tais irmãos, que o devem guardar de dia e de noite como a um homem prisioneiro, até que o apresentem diante do Senhor de hóstia, que é o Senhor, o protetor e o corretor de toda a fraternidade. E não digam os irmãos: esta é outra regra, porque esta é uma recordação, uma admoestação, uma exortação e o meu testamento que eu, Frei Francisco Pequenino, faço para vós, meus irmãos benditos, para que observemos mais catolicamente a regra que prometemos ao Senhor. E o ministro-geral e todos os outros ministros e custódios estejam obrigados pela obediência a nada acrescentar ou diminuir a estas palavras. E tenham sempre consigo este escrito junto à regra. E em todos os capítulos que rezarem, ao lerem a regra, leiam também estas palavras. E ordeno firmemente por obediência a todos os meus irmãos clérigos e leigos que não introduzam glosas na regra, nem nestas palavras, dizendo assim devem ser entendidas. Mas, como o Senhor me concedeu de modo simples e claro dizer e escrever a regra e estas palavras, igualmente
de modo simples e sem glosa, as entendais e com santa operação as observeis até o fim. E todo aquele que estas coisas observar, seja repleto no céu da bênção do Altíssimo Pai, e na terra seja repleto da bênção do seu dileto Filho, com o Santíssimo Espírito Paráclito, e com todas as virtudes dos céus, e com todos os santos. E eu, Frei Francisco Pequenino, vosso servo, quanto posso, vos confirmo interior e exteriormente esta santíssima bênção. Última vontade escrita para Santa Clara. Eu, Frei Francisco Pequenino, quero seguir a vida e a pobreza de nosso Altíssimo Senhor Jesus Cristo e de sua Mãe Santíssima, e perseverar nela até ao fim. E rogo-vos, senhoras minhas, e dou-vos o conselho, para que vivais sempre nessa santíssima vida e pobreza, e estai muito atentas para, de maneira alguma, nunca vos afastardes dela por doutrina ou conselho de alguém. Palavras de exortação. Ouvi, pobrezinhas. Estas palavras o bem-aventurado Francisco compôs em língua vulgar. Ouvi, pobrezinhas, pelo Senhor chamadas, que de muitas partes e províncias sois congregadas, vivei sempre em verdade, para que em obediência morrais. Não olheis para a vida exterior, pois aquela do Espírito é melhor. Eu vos peço com grande amor que tenhais discrição a respeito das esmolas que vos dá o Senhor. Aquelas que estão atormentadas por enfermidade e as outras que por elas sofrem fadigas, todas vós suportai-as em paz. Pois vendereis muito caro esta fadiga, visto que cada uma será rainha no céu, coroada com a Virgem Maria. Notícias de outros textos. A. Bênção a Frei Bernardo. Escreve como te digo. O primeiro irmão que o Senhor me deu foi Frei Bernardo, e foi quem por primeiro iniciou e cumpriu plenamente a perfeição do Santo Evangelho, distribuindo todos os seus bens aos pobres. Por causa disto e por causa de muitas outras prerrogativas, tenho por obrigação amá-lo mais do que a qualquer outro irmão de toda a religião. Por isso, quero e ordeno como posso que quem for ministro-geral o ame e honre como a mim mesmo. E igualmente os outros ministros provinciais e os irmãos de toda a religião o tenham em meu lugar. B. Bênção enviada por escrito a Santa Clara. Para consolá-la, escreveu-lhe por meio de uma carta sua bênção, como também a absolveu de toda falta, caso a tivesse, em referência a seus mandamentos e vontades, e aos mandamentos e vontades do Filho de Deus. C. Carta escrita aos cidadãos de Bolonha. Disse também Frei Martinho de Barton que certo irmão que estava em oração em Brécia no dia do Natal do Senhor foi encontrado ileso sob a ruína das pedras, pois a igreja ruiu durante o terremoto que São Francisco predissera e que mandara os irmãos anunciar por meio de uma carta escrita em latim incorreto em todas as escolas de Bolonha. D. Carta sobre o jejum, escrita para Santa Clara. A respeito das coisas que já me pediste e que te explicasse, encaminho à tua caridade a resposta, a saber, sobre quais seriam as festas que talvez, como julgo que tu em parte avaliaste, nosso gloriosíssimo Pai São Francisco nos admoestaria que celebrássemos de modo especial com variedade de alimentos.
Alguém com a tua prudência reconheceria que, com exceção das fracas e enfermas, para com as quais ele admoestou e ordenou usar toda a discrição que pudermos a respeito de quaisquer alimentos, cada uma de nós que estiver com saúde e forte deveria comer somente alimentos quaresmais, tanto nos dias feriais como nos festivos, jejuando todos os dias, exceto nos domingos e no Natal do Senhor, nos quais deveríamos comer 2 vezes por dia. E também nos dias de quinta-feira do tempo comum, de acordo com a vontade de cada uma, de modo que quem não quiser não seja obrigado a jejuar. Contudo, nós que estamos com saúde, jejuamos todos os dias, com exceção dos domingos e do Natal. Mas, como diz o escrito do bem-aventurado Francisco, na Páscoa e nas festas de Santa Maria e dos Santos Apóstolos, também não somos obrigados a jejuar, a não ser que estas festas ocorram na sexta-feira. E como foi dito antes, nós, que estamos com saúde fortes, sempre tomamos alimentos quaresmais. E carta escrita à senhora Jacoba. Descobriu-se que a santa mulher levara tudo o que devia ser levado para as exéquias e que a carta anteriormente escrita trouxe um pano de cor cinza com que se cobriria o pequeno corpo do falecido. Igualmente, muitas velas de cera, um véu para o rosto, um travesseiro para a cabeça e uma certa iguaria que o santo apreciava. F. Carta enviada aos irmãos da França. O bem-aventurado Francisco escreveu de próprio punho uma carta ao ministro e aos irmãos da França para que, ao verem a carta, se alegrassem, proclamando louvores ao Deus Trindade. Bendigamos o Pai e o Filho e o Espírito Santo. G. Testamento de Sena. Escreve que abençoa a todos os meus irmãos que estão na ordem e os que hão de vir até o fim do mundo. Visto que, por causa da minha fraqueza e do sofrimento de minha enfermidade, não consigo falar, de modo breve exponho para meus irmãos nestas 3 palavras a minha vontade, a saber, que em sinal da memória de minha bênção e de meu testamento, sempre se amem uns aos outros. Sempre amem e observem Nossa Senhora, a santa pobreza, e sempre se mantenham fiéis e submissos aos prelados e a todos os clérigos da Santa Mãe Igreja. E último, H. A verdadeira e perfeita alegria. O mesmo Frei Leonardo contou na mesma ocasião que um dia o bem-aventurado Francisco, em Santa Maria, chamou Frei Leão e disse: Frei Leão, escreve. Este respondeu: já estou pronto. Escreve, disse, o que é a verdadeira alegria. Vem um mensageiro e diz que todos os mestres de Paris entraram na ordem. Escreve que isto não é a verdadeira alegria. Igualmente que entraram na ordem todos os prelados ultramontanos, arcebispos e bispos, o rei da França e o rei da Inglaterra. Escreve que isto não é a verdadeira alegria. Do mesmo modo que os meus irmãos foram para o meio dos infiéis e os converteram todos à fé. E além disso, que eu tenho tanta graça de Deus que curo os enfermos e faço muitos milagres. Digo-te que em tudo isto não está a verdadeira alegria. Mas o que é a verdadeira alegria? Hein? Volto de Perugia e chego aqui na calada da noite. E é tempo de inverno, cheio de lama e tão frio que gotas de água se congelam nas extremidades da túnica e me batem sempre nas pernas, e o sangue jorra de tais feridas. E totalmente na lama,
no frio e no gelo. Chego à porta. E depois de ter eu batido e chamado por muito tempo, vem um irmão e pergunta: quem és? Eu respondo: Frei Francisco. E ele diz: vai-te embora. Não é hora decente de ficar andando. Não entrarás. E como insisto, de novo ele responde: vai-te embora. Tu és simples e idiota. De maneira alguma serás acolhido junto a nós. Somos tantos e tais que não precisamos de ti. Eu novamente me coloco de pé diante da porta e digo: por amor de Deus, acolhei-me por esta noite. E ele responde: não o farei. Vai ao lugar dos crucíferos e pede lá. Digo-te que se eu tiver paciência e não ficar perturbado, nisto está a verdadeira alegria e a verdadeira virtude e a salvação da alma.